Olá, tudo bem? Olha, você já parou para pensar no fato de que há mais ou menos 2023 anos atrás, um homem de mais ou menos 1,66 m, 1,70 m, de cor da pele entre moreno e negro, com traços de um judeu típico, começou a dizer que era Deus? Você não acha isso estranhíssimo? Você não acha isso surpreendente? Porque o fato é que esse homem chamado Jesus dizer coisas extraordinárias a respeito de si mesmo causou muita estranheza em muitos, ódios, sentimentos perversos em outros, aqueles que estavam enraizados, cheios de espírito, de tentáculos, de poder, de não querer deixar o poder, o status quo por nada. E em outros também causou um espírito de confusão, de estranheza, a ponto de algum dizer: ele está fora de si. Ele está fora de si. E digo isso porque eu, ao longo da minha vida, desde muito pequenininho, eu ouvi muita coisa a respeito de Jesus. Garoto no ensino médio, eu ouvi os professores dizer, muitos professores, dizer que Jesus era um grande político. Depois eu ouvi dizer que Jesus era um grande filósofo. E achei até bacana, até na minha criancice, dizia que Jesus era filósofo, mas não. Eu não posso dizer, e ninguém, nenhum ser humano, pode dizer que Jesus era um grande político, porque Jesus não estava nessa. Jesus não estava nessa. Foi cooptado. Jesus foi cooptado, mas disse não. Prestes à crucificação, à sua prisão, uns gregos vieram falar com ele e a sugestão e a proposta era de levá-lo para a Grécia, para ser mestre lá. E Jesus disse não. Então Jesus também não estava nessa de ser filósofo. E nem tinha pretensão nenhuma, porque é incrível que Jesus não tinha vontade ou mandou alguém escrever alguma coisa do que ele falava. Não, ele dizia: o meu Pai vos lembrará de tudo. O meu Pai vos lembrará de tudo. Então Jesus não tinha essa pretensão de escrever, de deixar algo escrito, não. E o surpreendente, o extraordinário em Jesus é que ele diz coisas fantásticas a respeito de si mesmo, ou coisas loucas, ao mesmo tempo que é fantástico, que nenhum ser humano tinha dito, ou que nenhum ser humano encarnou, melhor dizer isso, nenhum ser humano encarnou, porque loucura, muitos aí dizem loucuras a respeito de si, é uma extravagância as coisas que Jesus fala. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por mim, Jesus. Olha que coisa doida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. E aí pegam pedras para jogar nele. Talvez não nessa ocasião que ele falou isso, mas em várias outras ocasiões.
Jesus fala: eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um. E não é só falar. A fala causa perplexidade na plateia que está ouvindo, mas o fato não é o discurso, porque Jesus não é um homem de discurso. O fato é encarnar aquela palavra, ser aquela palavra. É como os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que não eram seres de discurso, de falar, eram pessoas que encarnavam a palavra, a ponto de colocar o nome do filho de um resto volverá, como Isaías fez, ou assolação, ou Oséias, que para significar a infidelidade do povo de Israel contra Deus, se casou com uma prostituta, Gomer, que era Gomer para qualquer homem. Então Jesus era esse ser que encarnava. E ele não só dizia, eu e o Pai somos um, como as pessoas viam. E eu não estou falando de milagre, porque milagre acontece em qualquer lugar. Acontece aos montes, nos hospitais. Eu já vi relatos de pessoas que estavam sozinhas e de repente uma luz branca veio e as curou daquela doença. Milagre acontece em qualquer lugar. Eu estou falando da encarnação, de ser aquilo que se fala. E Jesus não era homem de discurso. Jesus, de certa vez, em João 7,17 diz: vem ver. Se vocês querem saber se o que eu falo, se o que eu prego é verdade, venham e vê, experimentem, aí vocês verão se o que eu falo é verdade ou não, porque só pela via da experimentação, só pela via da encarnação, só pela via do proceder, do andar, do caminhar, do ser nesse caminho, é que se pode provar, saber se o Evangelho é verdade ou não. Então, o que Jesus fala e provoca perplexidade, eu e o Pai somos um. Filipe, há tanto tempo tu estás comigo e não vê que eu e o Pai somos um? Quando Filipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus, isso nos basta. Ou quando Jesus disse, Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Eu sou antes de Abraão. Ora, Jesus era contemporâneo daqueles que estavam ouvindo. Eles conheciam Maria, conheciam José, conheciam Tiago, irmão de Jesus, conheciam as irmãs de Jesus, sabia a geografia, aonde eles moravam, sabiam do que eles trabalhavam. Eles viam a estatura de Jesus, a estatura média de um judeu comum da época, os traços fisiológicos, a raça, a cor, as vestimentas. Jesus era um deles. E dizia, antes de Abraão eu sou, uma coisa extraordinariamente louca, caso de psiquiatria, se não fosse verdade. Se ele não fosse o Cristo eterno, se ele não fosse o desejado de todo o coração humano, se ele não fosse o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, e como ele disse, a minha glória o Pai me deu,
e tem prazer em mim desde antes da fundação do mundo. Porque se não for verdade, se não fosse verdade, era um caso de loucura extraordinária. E é isso que eu quero ler com você. Agora, em Marcos, capítulo 3, esse episódio aqui, Jesus acaba de chamar os 12 apóstolos, e a família de Jesus fica muito preocupada, porque já tinha acontecido antes a rebelião dos jebuseus, dos macabeus, e tantas outras rebeliões, e os partidos, os sicários, e tantos outros grupos que estavam se rebelando contra Roma, e era um risco de morrer extraordinário. E aí eles estavam muito preocupados. E aí em Marcos 13:20, está escrito assim: então Jesus foi para casa, depois de ele ter formado o grupo dos 12, aí ele voltou para a casa dele, e outra vez se ajuntou uma grande multidão. Então era uma coisa que todo mundo estava vendo, todo mundo estava enxergando, não era segredo, não dava para esconder, não dava para fazer encontro secreto, não. As multidões estavam correndo atrás dele. De tal modo, se ajuntamos de tal modo que nem podiam comer. A família. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntaram à multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Está fora de si. Está fora de si. E logo em seguida, os escribas e fariseus chamam Jesus de o maioral dos demônios, chama Jesus de Belzebu, ele está possuído de Belzebu. E é aqui que eu quero chegar, porque não dá para chamar Jesus de político, não dá para chamar Jesus de filósofo, não dá para chamar Jesus de líder religioso, fundador do cristianismo, porque não é. Não dá para chamar Jesus de profeta, como o Alcorão cita cerca de 14 vezes. Não dá para chamar Jesus de grande profeta, como os testemunhos de Jeová afirmam. Não dá, porque ele morreu e ressuscitou dos mortos. E não só isso, porque ele dizia: eu e o Pai somos um. Porque ele dizia: todos que vieram antes de mim são mentirosos, ladrões, salteadores. Então não dá para chamar Jesus de filósofo, de líder político, de líder religioso, de fundador do cristianismo, porque ele não é. Ou ele é Deus, ou você pode desistir de segui-lo. Pode ser completamente alheio à figura de Jesus. Porque as coisas que ele fala são tão dramáticas e tão radicais. São tão radicais que não se pode negar. Não se pode negar que Jesus é Deus. E aí eu te pergunto: quem é Jesus para você? O que é que você, na sua autoanálise,
sem a resposta cultural, sem a resposta do ensinamento de 2023 anos de cultura bíblica, sem a resposta cultural de cerca de 1.600, 1.700 anos de doutrinação dessa religião chamada cristianismo. Não, do seu coração, você analisando o seu coração. Quem é Jesus para você? Porque isso fará toda a diferença na sua vida. Essa é uma resposta do seu íntimo, das suas entranhas, das juntas e medulas do seu ser, que virá, que provém de fé, se você dizer: Jesus é o meu Deus, Jesus é o Cristo eterno, prometido antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro eterno, que foi erguido na cruz antes da fundação do mundo para a redenção de toda criatura, visível, invisível, dessa dimensão, de outra dimensão, de qualquer outra dimensão. Se você chegar à conclusão que Pedro chegou, nós cremos que tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus, bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te deu essa resposta. Se vier da fé, da certeza, da convicção do seu íntimo, sem que seja de resposta cultural, sem que seja de resposta de doutrinação, sem que essa conclusão venha desse caldo de doutrinação de 1.700 anos de fundação do cristianismo, se nasceu da fé de você, foi o Espírito que colocou essa resposta e você creu, isso fará toda a diferença na sua vida. E você começará a seguir o Evangelho, seguir Jesus, sendo Jesus o seu Deus, e ninguém se meta entre você e Jesus. Tá bom? E aqui em Marcos, olha como é chocante. A família de Jesus foi prendê-lo. Esse menino está doido. Esse menino está fora de si. Como eles falaram, como Marcos, baseado nas memórias de Pedro, citou aqui. Este menino está fora de si. Se você não chegou à conclusão de que Jesus é Deus pela fé, faça como Maria, faça como Tiago, faça como os irmãos de Jesus. Tenha a sinceridade de dizer: esse menino está fora de si. Esse homem está fora de si. Viveu como um louco, um doido, um perturbado. Ou então, faça como os escribas, como os fariseus. Ele está possesso, está possuído de loucura, está possuído de histrionismo, está possuído de uma loucura que nenhum ser humano jamais provou, que é viver como Deus, que é viver com a eternidade habitada, sem medo de nada, enfrentando tudo com amor, de ser encarnação do amor, para perplexidade toda a criatura, a perplexidade todos os contemporâneos. E que assim seja. Que a fé desenvolva em você a certeza que Jesus era o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne. Tá bom? Um abraço.